Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Vai dizer assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, repita comigo, Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo, vendo isto, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Essa é a palavra, Pai, aos nossos corações. E eu peço a Ti que ela produza o efeito pelo qual ela já foi designada dos céus. Que ela produza, Pai, nos nossos corações o arrependimento e o desejo de retornar à salvação em Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. O tema da mensagem é esse: o encontro com Zaqueu. Irmão, Zaqueu, ele é um daqueles personagens que desperta a curiosidade no cenário infantil. Quando nós éramos criança, aprendendo na escolinha, nós, viajávamos quando as tias contavam a história de Zaqueu, por ser ele de pequena estatura. Ou seja, ele não era nenhum grandão, ele era um ser pequeno. A Bíblia ela é muito romântica e poética. Ele era baixinho mesmo. E esse camarada, ele tinha algumas qualidades que o fazia se destacar na comunidade, no meio do povo. Uma delas, como o texto sugere, ele era cobrador de impostos. Mais do que isso, ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele era uma espécie de supervisor, de cobrador de impostos. Havia uma galera ou uma equipe que trabalhava para ele. Qual era o objetivo? Era cobrar o imposto da população. Ele era um funcionário público do Império Romano. Eles eram vistos com muito maus olhos, porque da tentativa de enriquecer ainda mais, esses cobradores de impostos, eles acabavam cobrando uma parte a mais do dinheiro que era devido ao império. E essa parte a mais eles embolsavam. Então a fama dos publicanos não era uma fama boa, era uma fama muito ruim, porque eles era amigo do inimigo do povo, sendo ele judeu. Ele era um funcionário de Roma, e Roma era tido como um país tirano, um país aos olhos, do povo de Israel, um país ruim, uma nação que subjugava, que escravizava e que muito fazia o povo de Israel, apesar dele ter um certo descanso ali, eles sentiam o peso da mão poderosa do império sobre eles. Então havia algo, pairava coisas ruins sobre a vida deste homem. Mas esse homem, ele era rico, ele tinha uma condição financeira boa, até pela posição social que ele se destacava entre os seus conterrâneos, com os seus contemporâneos.
Pois é, essa era a situação desse chefe dos publicanos, desse cobrador de impostos, supervisor de cobrador de imposto. Aí esse homem também, por ele se destacar desta maneira, por ele ser um homem, sabe, de uma condição financeira boa, e também se destacar no meio da população, ele tinha dificuldade, sabe, de estar junto com a massa. Ele encontrava uma certa dificuldade. O texto que nós lemos, olha só, começa a dizer no versículo 19, no capítulo, 19, que este homem rico, olha o versículo 3, ele procurava, ele queria ver, movido por uma curiosidade, ele tentou ver quem era Jesus, sabe, ele procurou ali um meio de, sabe, de encontrar, de ver Jesus, porque esse homem busca então, no versículo 4, uma estratégia. Ele corre, olha o texto, versículo 4. Assim, correu adiante. Adiante de quem? Ele correu na frente da multidão. A multidão vinha. Então ele, sabe, se adiantou. Ele correu à frente da multidão. E ele procura um meio para ver Jesus. Ele sentia, ele sabia que ele seria discriminado pelos seus amigos, pelo seu próprio povo, pelos seus patrícios. Então ele procura um meio de ver Jesus meio que de longe. Então ele sobe em um sicômoro ou uma figueira brava. Alguns estudiosos afirmam que essa figueira podia chegar a 10 metros de altura. Ela tinha um tronco bem forte, bem resistente. Provavelmente sustentava com facilidade um homem. E Zaqueu encontrou ali um meio de subir ou de escalar e de ver Jesus ainda que de longe. Havia nele uma curiosidade, um desejo por encontrar Jesus. Agora o que é interessante é que tudo que Zaqueu tinha não era o bastante para preencher os vazios, sabe, ou o vazio da alma daquele homem. Havia algo em Jesus, a fama de Jesus havia corrido. Jesus, sabe, já era conhecido e ele, desejoso de ver, talvez, quem sabe, ouvir um pedaço do sermão de Jesus, uma palavra, sabe, talvez ver um milagre, aquilo era o suficiente para que ele pudesse, sabe, ter o seu vazio preenchido. Então ele procurava de alguma forma satisfazer a sua alma. Por isso ele correu para aquela árvore, ele subiu naquela árvore. Mas algo importante aconteceu. Jesus, apesar de estar cercado por uma galera abençoada, ele vai ao encontro de Zaqueu. É Jesus que vai ao encontro dele. Às vezes nos nossos vazios emocionais, a gente vem à igreja na expectativa de ouvir um bom louvor, de ouvir uma música, de ouvir uma palavra, de ver os irmãos, de participar de algo assim bom. E a gente vem à igreja, sabe, com até um pouco de alegria, mas a gente vem aqui na tentativa ou na curiosidade de ver alguma coisa acontecer. Quantos não já foram à igreja para ver alguém recebendo uma profecia, recebendo uma revelação? Às vezes a gente vem para isso, vieram para ver o Rafael adorando, o ministério cantando. Às vezes a gente vem na igreja até no automático. A gente não sabe nem por que veio, a gente veio porque é domingo, e domingo, eu não sei, né? Já viu aquelas pessoas assim, eu não consigo, irmãos, deixar de ir à igreja no domingo. É movido pela tradição, mas independente do que for, Jesus, ele vai ao encontro de Zaqueu, e quando ele encontra Zaqueu, sabe, Zaqueu não era um homem bom, Zaqueu era um homem mau, ele tinha uma fama ruim. Zaqueu, o coração de Zaqueu, ele a vida inteira procurou se satisfazer no meio das riquezas, das posses, das conquistas terrenas, e inclusive até de maneira ilícita. Mas naquele dia, sabe, não apenas ele foi ao encontro de Jesus, o próprio Jesus, ele, quando chega diante do local onde estava Zaqueu, Jesus nunca tinha estado com aquele homem. Ele olha para cima e, apesar das folhagens ou dos galhos meio que encobrir a aparência, Jesus conheceu Zaqueu.
Jesus sabia quem ele era. É aquele dia que você vem à igreja e tem 100, 200, 500 pessoas, 1000 pessoas, e a palavra, ela vai ao teu coração e ela supre as tuas carências. Sabe, você, meu Deus, como pode tanta gente, mas parece que a palavra foi direcionada a mim. Pois é, Jesus, ele é esse ser maravilhoso que vem ao nosso encontro, sabe, de alguma forma supre as nossas carências. Por quê, pastor? Porque todos carecem da graça de Deus. Não há como ter a nossa alma suprida nos prazeres terrenos, nas conquistas, nas posses. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus aqui dentro, atuando dentro de nós, de um modo maravilhoso e eficaz. Sabe, Jesus, ele vem ao nosso encontro e nos tira da nossa situação, do nosso estado de pecado, nosso estado de miséria, sabe, uma situação tão deplorável que o nosso destino era a morte. Olha o que diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Mas ele complementa desse versículo, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estávamos destinados à morte, mas no meio do caminho Jesus nos encontrou. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus. Oh, aleluia! Jesus nos encontrou. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Que encontro lindo, que encontro maravilhoso. Zaqueu então, ele desce correndo. E aquele pedido de Jesus é um pedido magnífico, porque não é apenas um encontro casual no meio da rua, não é um encontro onde de cima de uma árvore Jesus está falando, Jesus de baixo e o Zaqueu de cima, há uma conversa esporádica, longa. Não, Jesus fala assim: hoje me convém pousar em sua casa, hoje eu vou descansar lá, eu vou dormir lá, sabe, hoje eu serei um teu hóspede. E para surpresa de Zaqueu, eu fico imaginando Zaqueu, irmãos, sabe, com o coração sabe, em adoração, assim, explodindo de tanta emoção. Ele desce, quem sabe botando a mão no coração: mas Senhor, quem sou eu para recebê-lo em minha casa? Eu sou um homem pecador, mas vamos lá, Senhor. E Jesus não andava sozinho, ele tinha sua comitiva. E mais, quando ele entrou nessa cidade, ele entrou com uma galera com ele. E Jesus então vai em direção à casa de Zaqueu. Mas há algo importante no meio da caminhada: nem todos se alegram com a nossa alegria. Repita comigo: nem todos se alegram com a nossa alegria. Infelizmente, irmãos, o versículo 7, olha o que vai dizer o versículo 7: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha o versículo: ele se hospedou na casa de um pecador. Havia uma decepção no olhar da multidão. Parece que a multidão não entendeu, parece que o povo não entendeu. No capítulo 15, Jesus, ele está conversando com escribas, fariseus, um monte de pecadores. E Jesus então, ele vai contar aquela parábola tríplice, na tentativa de ensinar para eles o grande amor de Deus. Ele conta para aquele povo acerca da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho que se perdeu, para ensinar para eles que o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, ele rompe barreiras. Ele ele é multirracial. Ele entra em lugares que homem algum consegue entrar. Ele consegue, o amor de Deus vai lá. Ele preenche vazios. Esse amor grandioso, o povo não conseguiu entender. Eles estão caminhando com Jesus. Jesus encontra Zaqueu. E Zaqueu talvez fosse aquela ovelha perdida que foi encontrada pelo sumo pastor, pelo bom pastor, que agora é pego e é levado para casa e vai com ele para casa. E o povo não consegue se alegrar com eles. Às vezes em nossa vida tem muita gente para chorar com a gente. Tem gente que tem facilidade para chorar com os que choram, mas tem dificuldade de se alegrar com quem se alegra. Tem gente, irmãos, que são aqueles pranteadores,
Sabe, aquelas pessoas que no passado eram pagas para prantear nos enterros, nos velórios. Eles choravam com o povo, eles choravam com o morto. Mas uma certa feita, Jesus, ele vai à casa de um homem para levar vida a uma menina. E quando ele chega naquele lugar, as pessoas que estavam ali pranteando com quem pranteava. Quando Jesus falou que ela não estava morta, mas dormia, o povo de deboche, eles riram. E tem pessoas que são assim, eles até sorriem, mas de forma debochada. Eles têm dificuldade de se alegrar com a sua alegria, com a sua conquista, com a sua vitória. E a nação de Israel teve dificuldade para se alegrar com a alegria de Zaqueu, de ver Jesus ali hospedado na casa dele, sabe? E Jesus então, ele vai forçando a barra da multidão, ele dá sequência ao seu projeto. Esse tópico vai falar agora, um encontro que levou transformação à casa daquele homem. Eu acho interessante isso, porque Jesus, ele não vem por vir. Ele não entra na nossa vida somente para ocupar um espaço vazio. Jesus, ele não vem, sabe, ao ambiente como este e fica aqui de maneira indiferente às nossas necessidades. Quando Jesus entra, ele entra para transformar. Quando Jesus vem, ele vem para nos mudar. É para trazer mudanças radicais à nossa vida. Nós não podemos continuar como estava outrora. Nós não podemos permanecer com as mesmas debilidades e eficiências de outrora. Zaqueu é uma prova concreta de que Jesus exige uma mudança brusca e imediata. Não dá tempo de ficar esperando, sabe, passar anos e anos e anos. Ah, não, Jesus, ele vai me transformar. Não, irmãos, a transformação dele, ela precisa ser instantânea. Sabe, quando nós lemos a palavra e aprendemos, quando a salvação ela vem à nossa vida, algumas coisas acontecem. Primeiro estágio, nós somos justificados. A justificação não é algo parcelado, é algo instantâneo. Você é declarado justo na hora, é imediato. A outra coisa começa a acontecer, a regeneração. Você é transformado por Deus. A salvação veio, há uma transformação atuando em você, há uma mudança radical acontecendo na tua vida, uma metamorfose precisa acontecer. Mas há um outro estágio que é interessante, o estágio da santificação. A santificação, irmãos, ela é imprescindível, mas é algo que se busca, é algo que se recebe instantaneamente, mas é algo que você busca. Olha o que vai dizer o escritor aos Hebreus: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não somos crentes porque não temos o que fazer, por falta de lugar melhor para ir. Irmãos, eu sou o servo de Deus porque há uma expectativa de salvação. Há um céu prometido na palavra. Eu creio, eu quero ir para o céu. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Eu quero ir para o céu. É por isso que eu estou na igreja. É por isso que eu sou o servo de Deus. É por isso que eu sirvo a Ele com alegria, porque há um céu prometido e preparado para mim. Há uma expectativa de morar no céu. Só que ninguém vai para o céu sem passar pela santificação. Santificação é fazer morrer no corpo, sabe, os pecados. Aqueles pecados que você deseja, que você gosta, que são seu amigo, são seus parceiros. Esses pecados precisam morrer em você. Esses desejos precisam ser, sabe, ser subjugados por você. Mas você não vai fazer isso sozinho, porque o próprio Deus, Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele te auxilia. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos: porque nós não sabemos pedir da maneira como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Ele intercede quando nós somos fracos. Ele intercede quando nós não temos condições de fazer por si próprio. Então Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Sabe, Ele nos ajuda nesse processo. Então eu falei aqui, olha, da justificação, eu falei da regeneração, eu falei
da santificação, mas há algo também que acontece de forma instantânea: a adoção. Sabe o que é isso? Nós éramos bastardos, filhos do pecado, herdamos de Adão essa natureza horrível de pecado, destinado à ira de Deus. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:24 diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, estávamos destinados à ira de Deus. Mas sabe o que Deus fez? Quando eu recebi Jesus na minha vida, além da justificação, da regeneração, da santificação, Ele me chamou de filho. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu sou filho de Deus. E essa transformação, irmãos, é instantânea. Essa é uma bênção maravilhosa. Pastor, mas e se eu não morrer? Aí existe uma segunda parte da santificação, que é o processual, que é todos os dias. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso mudar os meus hábitos todos os dias. Eu preciso dizer não para a minha carne todos os dias, não para a minha vontade todos os dias. Sabe por quê? Porque a salvação não é algo emocional. A decisão de salvação não é emocional. Fala para o teu irmão assim: não é emocional, é racional, irmãos. É uma decisão diária, todos os dias. Eu decido, eu quero, eu escolho o céu. Não é algo que eu no domingo, opa, o culto foi maravilhoso, eu quero Jesus hoje, mas na segunda-feira eu continuo fazendo tudo o que eu fiz até ontem. Sabe, não, irmãos. Deus exige de nós uma transformação, e é impossível quem teve um encontro pessoal com Deus continuar fazendo o que fazia outrora. Talvez não teve um encontro com Deus. Jesus, uma certa feita, passando perto junto com a sua comitiva, eles esbarraram num cortejo fúnebre, e havia uma senhora que chorava a perda do seu único filho. Jesus se moveu de íntima compaixão. Sabe, ele olhou para aquela situação e a alma dele se entristeceu com ela. Jesus para o cortejo, ele toca no menino e o menino volta à vida. Não foi parcelado, foi instantâneo. Transformação é radical. Deus não quer transformar você em 60 meses. Não, irmãos, é agora, é nesse momento. Você precisa aceitar Jesus na tua vida como Zaqueu aceitou. Zaqueu teve um encontro transformador. Muitos não conseguem isso porque no domingo se sentem tocados, mas esse compromisso é apenas emocional. Na terça-feira já esqueceu da decisão que foi tomada no domingo. Já não há mais compromisso. Deus não quer que sejamos dessa maneira. Às vezes precisamos passar, irmãos, pelo teste do tempo. Hoje no CCM nós estávamos comentando sobre o tempo, sobre o teste do tempo. A nossa fé, ela passa pelo teste do tempo. Sabe, a tua fé, ela pode ter até começado emocional, mas na segunda-feira você precisa falar assim: hoje eu sou uma nova criatura, porque ontem eu levantei a minha mão para Jesus. Hoje eu sou um novo ser, porque ontem eu firmei um pacto com Jesus. Não é o simples fato de levantar as mãos, não, é uma aliança que você fez com Deus. Essa aliança não pode ser quebrada porque você levantou mancando, porque você foi sair de manhã e o seu carro estava com o pneu furado. Essa aliança não pode ser quebrada porque você recebeu um telefonema dizendo: não precisa vir trabalhar hoje, na terça-feira compareça ao RH. A nossa decisão, ela não pode ser até que a situação complique. Não, irmãos, eu posso enfrentar os desafios que for, mas eu não posso abrir mão da salvação. Você não pode abrir mão da tua salvação. Pastor, o senhor não conhece a minha luta. O meu marido se levantou como um demônio na minha casa. Pois é, ele se levantou como um demônio, mas existe um Deus sobre você que é capaz de expulsar todos os demônios. Expulsar o demônio é expulsar o marido, é expulsar aquilo que o influencia, e você tem autoridade para repreender.
Às vezes enfrentamos situações adversas e a primeira coisa que nos vem à memória é: eu vou sair, eu não quero mais saber de ser crente, porque dá muito trabalho. Irmãos, dá trabalho sim. Tu imagina Zaqueu, a fama dele era ruim, ele não era bem quisto na sociedade, ele era desprezado pelos seus conterrâneos. Mas Jesus, naquela festa, ele ouve de Zaqueu uma declaração magnífica. Eu queria que você lesse comigo, versículo 8 desse texto. Mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Para um pouquinho. Aquele homem foi movido, foi tocado de forma tão profunda, que ele se torna generoso. Mais do que isso, caridoso. Ele decide doar a metade do que possuía. Ele decide abençoar os pobres. Sabe, a nossa salvação, ela não pode ser apenas no sentido de emoção, mas que não passa pela razão. Tem muita gente que se converteu das emoções, mas o bolso não é convertido. Tem dificuldade de abençoar o reino, não consegue dizimar, não consegue ofertar. Tem uma vida miserável, mas bota a culpa: depois que eu aceitei Jesus, minha vida não mudou nada. Mas não vai mudar nunca, porque você também não mudou. Zaqueu teve um encontro, e no dia desse encontro ele decide: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A nova vida em Cristo deve produzir em nós uma visão sensível àqueles que estão à nossa volta. A nossa fé, ela precisa ser comprovada com as nossas obras. O escritor, o apóstolo Tiago, vai escrever que a fé sem a obra, ela é morta. A minha fé não pode ser morta, ela tem que ser uma fé viva. E como é que eu torno ela viva? É praticando as boas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas não existe salvo sem a prática das boas obras. E existe algo, irmãos, que nós precisamos atentar ao nosso entorno. Tem pessoas passando por privações, tem pessoas necessitando de uma cesta básica, tem pessoas precisando de alimento, tem pessoas precisando de assistência. E, irmãos, nossos olhos têm que estar ao nosso entorno também. Essas pessoas precisam de serem alcançadas por Jesus. E sabe quem é o instrumento para levar Jesus a ela? Vira para o teu irmão e fala assim: você é um instrumento para levar, sabe, as bênçãos de Deus às pessoas. Nós somos esse instrumento. Não é porque eu sou um líder de célula, não é porque eu sou um diácono, não é porque eu sou um pastor. Não, irmãos, é porque eu sou servo de Deus. É porque a graça me alcançou. Eu fui envolvido no amor de Deus, e agora eu preciso demonstrar esse amor aos outros, às pessoas que estão ao meu entorno. Jesus disse, como resultado daquela fala: hoje houve salvação a esta casa. Mas eu queria que você atentasse para uma coisa: houve caridade sim, mas também houve restituição. Repita comigo: restituição. Mais uma vez, restituição. Olha o que vai dizer o versículo 8, na parte B. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aquele homem se tornou muito mais do que apenas um homem caridoso. Houve conversão, porque houve também restituição. Ele experimentou a salvação como um todo. A salvação não foi algo, lembra, parcelado. A salvação na vida dele foi plena, foi completa, porque o encontro com Jesus é isso. O encontro com Ele é transformador. Repita comigo: o encontro com Jesus é sempre transformador. Deus quer, irmãos, na caridade e no devolver aquilo que de alguma forma nós pegamos de alguém. Ele quer ver, sabe, uma conversão desapegada. Tem gente que se converte, mas continua apegado às coisas. Eles se converteram, mas continuam presos a coisas.
A nossa salvação, ela precisa ser uma salvação desapegada das coisas. Porque quando a nossa salvação é desapegada, não falta nada para a gente. Eu sou uma pessoa que experimento essa graça, esse favor de Deus. Irmãos, eu sou desapegado das coisas. De vez em quando eu ouço, eu fico preocupado de botar dinheiro no bolso. Fico preocupado, porque se alguém pedir e eu tiver, eu vou ter dificuldade de dizer não. E aí, como eu tenho dificuldade, não é porque eu tenho dinheiro em casa, não. Às vezes é porque eu não tenho mesmo, tá, gente? Mas de vez em quando eu até tenho. E quando eu tenho dificuldade de dizer não. A minha fé, ela precisa ser desapegada. Principalmente as coisas dessa vida. Eu não posso ser apegado demasiado. Deus quer me abençoar por inteiro. E se eu me apego às coisas dessa vida, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não é o suficiente para mim. Irmãos, e eu jamais vou dizer isso, quer seja através das minhas ações, quer seja através da minha fala. O meu amor por Deus, por Cristo, não pode ser um amor, até que as coisas não aconteçam, até que eu perca alguma coisa. Não, irmãos, o meu amor por Ele tem que ser incondicional. O escritor, em Apocalipse, João vai ter uma visão, e quando ele escreve, falou assim: olha, sejam fiéis até a morte. Porque se vocês forem fiéis até a morte, vocês receberão a coroa da vida. Sabe o que é ser fiel até a morte? Não é ser fiel até ficar velho e morrer, de parada cardíaca. Não, irmãos. Ser fiel até a morte é que ainda que você morra por causa da tua fé, você precisa continuar sendo fiel. Pedro vai ter uma revelação no capítulo 4 da sua carta, 1 Pedro 4. Ele vai dizer que se nesse mundo nós somos perseguidos, há uma versão que diz: se nesse mundo nós somos vituperados, nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Tem pessoas achando que a perseguição está acontecendo como fosse algo estranho. Irmão, não é estranho, não deve ser estranho. Você deve encarar a perseguição como algo natural. Tem pessoas que quando passa por alguma provação, sabe o que eles falam? O diabo está furioso, irmãos, e nunca ele teve em paz. O diabo nunca teve paz com ninguém. Ele tem ódio de você. O desejo dele é te destruir. Sabe por que ele não te destrói? Porque há um maior com você do que o que está no mundo. Deus está com você. É por isso que ele não te destrói. Agora, se ele está comigo, se ele me garante, se ele é mais forte que eu, se ele é mais forte do que o meu inimigo, por que eu tenho tanta dificuldade de me aliançar com ele? A nossa natureza, ela é tão ruim que ela enxerga Deus, o nosso amigo, como algo, ruim. Ele é bênção, irmãos. Ele é tudo que nós temos. É o nosso maior tesouro. Zaqueu percebeu que era o bem mais precioso que ele tinha. Por isso ele toma a decisão. E como resultado da sua decisão, hoje veio salvação a essa casa, disse Jesus para aquele homem. Que experiência linda e maravilhosa que esse homem teve com Cristo. Oh, aleluia. E essa experiência, ela é oferecida a nós, para você hoje. Ela é oferecida para todos nós hoje. Quem gostaria de ter um encontro com Jesus? Quem gostaria de dizer assim hoje: Senhor, eu quero que o Senhor venha dormir, venha passar a noite, venha pousar em minha casa. Às vezes, irmãos, nós somos como Zaqueu. Zaqueu, ele era judeu. Nasceu num berço judeu. Ele era, sanguineamente falando, descendente de Abraão. Mas quando ele toma a decisão, Jesus fala assim: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, não por causa do sangue, mas por causa da fé. O que nos torna filho de Deus é a fé, irmãos. Nos torna filho de Deus é a fé. É a fé que nos move, é a fé que nos impulsiona. E eu quero convidar você a tomar uma decisão por Jesus, a não deixar Jesus sair da tua vida, a convidar: Senhor, hoje eu quero que o Senhor venha habitar em minha casa. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te convidamos, Senhor,
Venha morar em nossa casa, Senhor. Venha morar em nossa casa. Nosso coração, ele está aberto e receptivo à tua presença. Em nome de Jesus, nós tomamos uma decisão hoje. Repita essas palavras comigo hoje. Eu tomo a decisão de deixar Jesus habitar em minha casa. Fala assim: Jesus, faça a morada em mim, Jesus. Tu tem liberdade em minha vida. Oh, aleluia. Jesus tem liberdade em nossas vidas.